Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura sintonizados na 105,7. Hoje é quarta-feira, nós estamos iniciando mais um Fala Psi. E hoje a nossa convidada é a psicóloga Priscila Lorenzini. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a interferência do relacionamento dos pais em relação aos filhos. Boa noite, Priscila, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dani, obrigada pelo convite. Estamos aqui hoje então para falar um pouquinho sobre essa contextualização, porque às vezes a gente fala muito sobre comportamento infantil, Priscila, e a gente não enfatiza a importância de ter um ambiente também estruturado e que muitas vezes as crianças espelham muitas coisas que dizem muito mais a respeito sobre o ambiente familiar do que propriamente elas mesmas, né? Então, para começar, Priscila, né, o que você acha, né, a partir da sua experiência, que os filhos escutam mais o que os pais dizem ou o que os pais fazem? Com certeza eles escutam mais que os pais fazem, né? Porque às vezes os pais falam uma coisa, mas tudo que eles fazem contradiz aquilo que está sendo dito. E aí a criança vai ficar confusa. Logo, ela vai começar a copiar aquilo que é mais natural para ela, que é aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo dito, né? O que ela compreende melhor. Porque essa linguagem da imitação, ela vem antes da própria compreensão das linguagens e tudo que envolve. Então, a imitação, ela acaba acontecendo sem a criança nem perceber. Às vezes ela não tem nem consciência sobre isso, né? Não, nem tem consciência. Ela vê, é natural para ela, ela vai fazer. Você sabe que, assim, dentro da prática clínica a gente acaba observando, né? Que às vezes a criança ela tá numa situação de descompensação, é que a gente tem um olhar para isso, né? Então a gente acaba observando. Mas você tá no lugar, a criança ela tá descompensada, né? E começa a gritar e a mãe e o pai chegam para falar com a criança gritando, para de gritar! E aí a criança fica numa condição de incoerência, né? Porque ela confronta isso, ela tem capacidade para pensar, ué, mas não pode gritar e minha mãe e meu pai estão gritando, como que é isso, né? É porque ela ainda não entende o contexto, né? Essa questão que a linguagem mais elaborada traz pra gente de compreender um contexto. Então uma regra é uma regra, se não pode bater, não pode bater. Ela não entende o contexto de que os pais podem bater, né? Quando estão nervosos, porque o que quer de justificativa que você queira utilizar, ela não vai compreender isso. O que ela vê por que eu não posso bater se eu apanho? Por que eu não posso gritar se meus pais gritam comigo? Então ela vai ver o comportamento, muito mais que aquilo que é dito. E a falta de coerência nesse contexto pode levar à repetição do comportamento, ainda que você tente trazer um controle comportamental, e às vezes você vai até intensificando alguns tipos como é que eu posso falar? De punição em relação à criança, e cada vez mais você intensifica e você não vê retorno justamente por conta da incoerência, porque você não consegue extinguir aquele comportamento se o ambiente ele não tem essa estrutura, né? Sim, e tem pais que chegam pra gente e já falam, eu sei que o problema tá em mim, eu sei que eu faço isso que é errado, mas eu não consigo ter uma outra perspectiva. Por isso que a orientação parental, ela é muito importante, porque é onde o psicólogo vai analisar junto com esses pais por que eles fazem da forma como eles estão fazendo e quais são as outras possibilidades, porque às vezes eles não gostariam de bater ou de gritar ou de fazer as coisas da forma como fazem, mas é o único modelo que eles têm também, eles também estão copiando. E até que ponto, né, o relacionamento do casal interfere na saúde emocional dos filhos, Priscila? A gente percebe que tem muitos pais que acabam tendo situações de conflito, eles dizem, olha, a gente não tomou nenhuma decisão em nome dos filhos, colocam os filhos nessa condição de serem uma prioridade, muitas vezes dentro de um ambiente que não é tão saudável. Como é que é isso? Isso é uma coisa muito interessante, porque até no outro podcast que eu vi, a gente falou sobre relacionamento abusivo. E é a forma como essas relações que os pais acham que só diz respeito a eles, mas quanto isso interfere na criança. E não é nem em si o casal ter conflitos, mas é a forma como esses conflitos acontecem e a forma como o casal lida com esses conflitos, né? Porque a criança, ela vai observando ali como resolver o que é tolerável, o que não é tolerável, até onde eu posso aceitar uma determinada coisa, até onde eu não aceito, de que modo eu resolvo. A criança observa isso na dinâmica dos pais. Então, quando elas observam pais que têm conflitos e não conseguem resolver isso de uma maneira saudável, ela vai pegando aquilo para ela também, né? Isso vai se refletir nas relações não só com os pais, mas também nas relações amorosas que ela vai ter na vida adulta.
O primeiro referencial que ela cria sobre relacionamento é do relacionamento dos pais, né? Às vezes tem adultos que a gente vai atender na prática clínica e eles viveram dentro de um ambiente muito violento. Muitas vezes a escolha consciente é de um relacionamento mais saudável, mas inconscientemente o modelo que ele tem de relacionamento é aquele e a pessoa acaba se deparando e buscando relacionamentos que também tenham essa violência, né? Que é assim, mulheres que estão em situação de violência, e você pergunta, tá, mas quando que você começou a achar normal alguém te xingando? E aí ela vai ver lá na história dela que lá na infância dela isso já era normal pra ela. Porque ouvia os pais se xingando, ou os pais a xingavam, e aí ela tornou aquilo normal. Então pra ela, aquilo que é inaceitável, pra ela é aceitável, é normal. Já foi naturalizado. Foi naturalizado. Por mais que ela saiba do ponto de vista racional que não é o ideal, mas existe um hábito com aquilo ali, né? E a nossa cabeça, ela não busca lugares necessariamente bons, ela busca lugares conhecidos. Então, se o que essa criança conhece é um ambiente de conflito, é um ambiente de violência, é isso que ela vai buscar a vida inteira dela, porque é isso que ela sabe lidar. Ela não sabe lidar com outra coisa. Aquilo até que a gente comentou da mulher que sai de um relacionamento violento e que daí quando ela vai se relacionar de forma saudável ela fica perdida. A mesma coisa com a criança que vem de uma criação no espaço violento. Quando ela vai buscar algo saudável, ela não sabe nem o que é isso. Como ela vai buscar algo que ela não sabe o que é, né? Ela acaba caindo sempre naquilo que ela sabe que é a violência, que são a falta de respeito e os conflitos. Brigar na frente das crianças faz mal ou isso depende da forma como o conflito é conduzido, Priscila? Isso faz mal, porque a criança ela não entende o que está acontecendo e ela não tem o poder de ajudar ou de resolver. E aí ela vê aquele conflito acontecendo e os adultos conseguem às vezes se desculpar ou dialogar ou compreender contextos que a criança não entende. Então o brigar, é claro que ter desentendimentos é diferente de brigar. Então, assim, ter desentendimentos, tudo bem, é até interessante, porque a criança vai entender que é normal que as pessoas se desentendam e elas vão resolver isso. Agora, quando a gente fala de briga, nunca é saudável para a criança. Primeiro porque a criança entra em estado de alerta, porque ela está vendo duas pessoas que são importantes para ela numa situação extrema e ela não tem poder de resolução. Então, ela fica paralisada diante de algo que causa angústia e sofrimento para ela. Entra o fator da insegurança também, né? Sim. Porque a segurança da criança é o ambiente onde ela tá, são os pais. Então, se ela vê qualquer coisa que ameaça essa segurança, isso vai gerar ansiedade, né? Tem muita criança que desenvolve ansiedade já nesse período por conta dessas condições. E muitos ambientes de nível de maturidade baixo, onde colocam, né, os filhos, os pais colocam os filhos uns contra os outros, no sentido de que tem que ter um lado em relação ao pai ou em relação à mãe. Isso é péssimo, aquela coisa, você tá vendo o que seu pai tá fazendo? Olha o que sua mãe faz. Que são alienações sutis, né? Sim. A pessoa não entende que é uma forma de alienação parental também. Você não precisa estar separado para você alienar seu filho, né? Com certeza. E aí é aquela questão, a criança, ela ama os dois. Ela é parte daquelas duas pessoas. E as duas pessoas estão colocando ela como se ela tivesse que avaliar quem tá certo e quem tá errado. Ela não consegue fazer essa avaliação. Ela sente medo, ela sente culpa, ela sente angústia, ela sente ansiedade. Ela não consegue fazer isso, né? E aí, por que você vai expor a criança a uma situação que ela não pode resolver? Não tem necessidade, porque é a mesma coisa de você ser exposto a algo que não tá no seu controle. Você vai só sofrer, você vai ficar angustiado, ansioso. A criança não é diferente. E gera uma série de angústias, né? Dentro da relação que é estabelecida com a criança, é uma relação paternal e maternal. Uhum. A relação conjugal, ela não pode vir como um problema que a criança tem que resolver, porque isso não diz respeito a ela, né? E assim, eu não diria nem só a criança, eu diria ao adolescente, ao jovem adulto, porque os pais, eles já passaram por coisas que eles têm mais maturidade para lidar do que aquele adolescente, aquela criança, aquele jovem adulto que está começando a vida. Quando você sobrecarrega ele com informações e questões que ele ainda não está pronto, você cria traumas. Então a gente vê jovens que acham que o casamento é horrível. De onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso daquilo que foi sendo dito para eles. Só que eles não têm maturidade para avaliar o que está sendo exagerado, o que não está, o que é contexto, o que não é. Então, eles acabam criando uma imagem daquela situação
como se fosse a pior coisa do mundo, sem ter nem vivido aquilo, né? Então, os filhos não são conselheiros dos pais, os filhos não são amigos dos pais. Os pais podem ser amigos dos filhos, mas os filhos não são amigos dos pais. Então, eu vejo assim, muitos pais que querem desabafar com os filhos questões de relacionamento, de conflitos, eles não são, porque eles não têm maturidade para isso. Você tem que procurar pessoas que estão mais próximas da sua idade, que já viveram aquilo que você viveu, que compreendem para poder desabafar, não crianças, adolescentes, né, que não têm essa maturidade ainda. E assim, preservar o vínculo, né, da criança com o pai, o vínculo com a mãe, é importante. Esses vínculos, eles são fundamentais. Quando você começa a trazer conflito, você prejudica o vínculo. Com certeza. Quer dizer, a criança, o adolescente passa a ter raiva de uma parte dele mesmo, porque ele gostando ou não, aquele genitor ou a genitora que ele não passa a não gostar é parte dele. Então ele começa a odiar aquilo que ele tem de semelhante com aquele genitor ou com aquela genitora e aí isso afeta toda a questão da autoestima, de se convencer das próprias capacidades, enfim, atrapalha todo o desenvolvimento dessa criança. Nós vamos agora para um breve intervalo e já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com o Fala Psico, nós estamos falando hoje sobre a importância, né, da preservação dos relacionamentos familiares e a interferência sobre o relacionamento dos pais em relação aos filhos. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Priscila Lorenzini. Priscila, dando continuidade, às vezes os pais, numa tentativa de preservação dos filhos, eles estão vivenciando conflitos e eles procuram não deixar os filhos a par desses conflitos, que, né, entendendo que isso é uma forma de administrar, né, sem prejudicar a saúde mental. Mas do ponto de vista psicológico, né, os filhos percebem quando os pais estão fingindo que está tudo bem, quando eles estão vencendo conflitos? A criança, ela é muito observadora, né? Então, é óbvio que ela entende que algo não está bem. É óbvio que ela entende que algo está diferente naquela rotina, diferente na forma como os pais conversam, ou se tocam, ou deixam de se tocar. Não é incomum que a gente veja adolescentes que falam, meus pais não se beijam, meus pais não se abraçam, né? Eles percebem que há essa questão. Então, é claro que a gente não vai expor a criança ou adolescente a brigas, mas também não adianta fingir que tá tudo bem. Eles podem saber que há um conflito, que há um desentendimento, que há uma chateação, até porque quando eles tiverem os relacionamentos deles, eles não vão ficar presos a um ideal de perfeição que supostamente o relacionamento dos pais tinha. Meus pais se davam super bem, nunca brigaram. E na verdade os pais brigavam um monte, ele que não sabia, né? Ele precisa saber que há desentendimentos, mas é isso. Como que os pais mostram para aquela criança, para aquele adolescente, que se administram esses desentendimentos, né? Como eles lidam com o desentendimento? Priscila, é melhor crescer com pais separados e em paz ou juntos em constante conflito? Qual é a sua opinião a partir do que você observa? Porque a gente vê que tem muita gente que preserva ali o relacionamento falando dos filhos, né? Eu não separo porque eu quero o melhor para os filhos. E às vezes, né, se submete a relacionamentos tóxicos, né? Condições que são inaceitáveis dentro do relacionamento. Como é que você enxerga isso? E quando a gente fala disso, né, sem dizer a gravidade do conflito, porque existem conflitos também que fazem parte da relação, né? Quando a gente fala de uma mãe ou um pai que não está feliz, a criança sabe que não há felicidade ali, que tem alguém que está infeliz naquele contexto, e a criança sente isso. E esse ambiente onde a criança sente que é um ambiente tenso, que é um ambiente triste, que é um ambiente robotizado, que as pessoas estão cumprindo papéis sociais, a criança percebe sutilezas. Então ela não vai se sentir segura, acolhida, amada, ela não vai aprender o que é o amor, ela não vai aprender sobre afeto num lugar que não tem isso para oferecer. Então a pior coisa que os pais podem fazer é manter algo para que os filhos fiquem bem, porque nem eles vão ficar bem e nem vão conseguir passar para os filhos, porque eles não têm isso. Como é que você vai passar felicidade para os seus filhos se você não tem nem para você, né? E aí fica todo mundo aprendendo a fingir ali, né? Até a própria criança aprende a fingir que tá tudo bem, mas todo mundo sabe que não tá, que aquilo ali é um castelo de areia.
Então, é muito melhor pais que se separam e que conseguem oferecer segurança emocional para a criança, mesmo em ambientes separados, do que pais que tentam permanecer juntos, mostrando para a criança esse ambiente que é instável, que é inseguro, que é frio, onde os pais estão distantes, onde a criança sabe que tem algo errado, ela não sabe nomear o que é isso. Isso gera uma série de fantasias, de medos na cabeça da criança. Às vezes ela se sente até culpada por aquele clima que está colocado ali, como se ela fosse responsável, e ela não é, porque na verdade é uma coisa entre o casal. Então é muito mais saudável pais que estejam felizes e mostrem para os filhos esse modelo de uma vida feliz, de amor e de afeto, do que pais que tentam criar um conto de fadas que não é verdadeiro e a criança sabe disso. Essa semana ela até fez um comentário numa postagem do Instagram, que era falando sobre os pais lutarem pelo relacionamento pelos filhos. Tinha um teor religioso dentro dessa postagem, mas eu acabei trazendo, né, uma visão mais psicológica do negócio, no sentido de que o maior problema da separação não é a separação, é a condução com a separação, porque muitos pais, eles se divorciam dos filhos. Sim. Esse é o problema. Então, assim, você não tem que evitar uma separação. Agora, o que é muito importante, né, que a sociedade em si compreenda, é que a separação de um casal, ela precisa ser do casal e não dos filhos. Então, a negligência com os filhos é que vai gerar impacto, né? Sim. E assim, você não precisa estar separado também para você ser negligente com seus filhos. Às vezes o casal tá junto, mas um dos pais, ele é ausente da vida da criança, né? Não sabe o nome do professor na escola, não sabe em que série que o filho tá, não participa da vida da criança. Então, assim, que diferença faz aquela pessoa ali? Eu já acompanhei casos em que a mulher queria permanecer no casamento por conta dos filhos, mas a casa parecia que entrava uma nuvem preta junto com o pai, assim, porque todo mundo ficava tenso quando o pai chegava em casa, ela ficava ansiosa, as crianças ficavam ansiosas, não fazia bem pra ninguém aquilo ali. Então, a ideia de um pai e uma mãe juntos só fazem sentido se eles estiverem bem e passem isso pra criança, mas isso não faz sentido nenhum. E aí é melhor que estejam separados, até para ensinar a criança que a busca pela felicidade é algo que a gente faz a vida inteira. Não é porque eu casei com alguém e não tô mais feliz, mas eu tenho que permanecer aqui de qualquer forma porque eu escolhi isso daqui. Isso que você quer a gente pode parar e pensar assim: quando seus filhos tiverem idade para estarem num relacionamento, você quer vê-los num relacionamento infeliz só pelo título do relacionamento? Você vai ficar realizado enquanto pai e mãe vendo seu filho ou filha numa relação ruim só porque ele está ou ela está casado? Ou você prefere que eles busquem a felicidade, mesmo que isso envolva uma separação e outras questões? E uma das coisas mais tristes que os pais podem fazer com os filhos é trazer para eles essa responsabilidade de eu sacrifiquei a minha felicidade por você. A gente vê principalmente isso em mulheres, porque aí quando esse filho cresce, essa filha cresce e ela quer construir, ou ele vai ter uma esposa, vai construir a própria família, aquela mulher que ficou num casamento infeliz durante anos em prol dessa criança se sente abandonado. Que o sacrifício que eu fiz? Eu deixei de buscar a minha vida, deixei de viver minha vida, deixei de ser feliz por você e agora você vai embora viver sua vida e eu vou ficar? Então muitos pais se tornam tóxicos nesse momento, porque eles acham que então os filhos têm uma dívida com eles, né? E aí é de se pensar, você vai ficar nessa relação é por você, não é pelos teus filhos. Quando você fala que é pelos teus filhos, você está usando uma desculpa para permanecer nessa relação, para não enfrentar o que você precisa enfrentar. Aí você acha a criança lá que não tem como se manifestar, põe a responsabilidade nela, só que o problema é que dificilmente você não vai cobrar isso lá na frente. Dificilmente você não vai em algum momento dizer, mas eu aguentei muita coisa para você crescer bem, para você ter tido uma estrutura, ou para você isso, para você aquilo, e acaba cobrando dos filhos algo que eles não escolheram, algo que foi uma escolha sua. Fundamental essa reflexão, né? E os filhos, eles precisam de afetividade, precisam de amor. Não existe nada mais seguro do que você se sentir amado, do que você ter afetividade no ambiente onde você está, né? E para você ter afetividade e amor, você não precisa estar com seus pais juntos. Agora, você precisa que ambos desempenhem esse papel, né? De maternar ou paternar, né? E se fazer presente e demonstrar esse afeto para os filhos, né? E assim, se uma mulher, por exemplo, ela tá num casamento e esse casamento exige tanto dela emocionalmente que às vezes ela não consegue oferecer alegria pros filhos, amor pros filhos, afeto pros filhos, qual que é o sentido?
Porque ninguém tá oferecendo nada para essas crianças. Às vezes o pai não tá oferecendo porque ele já é mesmo ausente e a mãe não tá conseguindo oferecer porque ela tá infeliz, ou o contrário. E aí essa criança de qualquer forma tá desassistida. Então é melhor que se separe. Ah, mas o pai, se separar, o pai ou a mãe não vão querer ficar com a criança. Tá, mas é melhor um que esteja de verdade presente do que dois ausentes. Né? Não, é melhor ser amado por um do que por nenhum. Real. E Priscila, como que os filhos absorvem a maneira como os pais se tratam dentro de casa? Como é que é feito isso? Como é que eles percebem esse ambiente? As crianças, elas não sabem nada sobre o mundo, né? Então elas vão aprendendo com aquilo que elas vivenciam no dia a dia, com aquilo que elas ouvem, com aquilo que elas veem. E aí elas não têm isso que a gente adulto tem de senso crítico, porque se você tem um ambiente bom na tua casa e você vai numa casa onde as pessoas estão se xingando, você, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é bom. A criança não tem isso. Ela simplesmente se adapta, ela acostuma, aquilo pra ela passa a ser normal. Então quando ela vê os pais se tratando bem, se tratando com respeito, se tratando com amor, aquilo pra ela é normal. Quando ela vê xingamentos, tapas, brigas, desrespeito, isso pra ela também é normal. E isso é algo que ela vai carregar pra vida dela, né? Os relacionamentos que ela tiver, a forma como ela vai criar os seus netos, é a forma como ela viu dentro de casa. Algumas pessoas conseguem romper essa barreira transgeracional aí, esses hábitos, consegue, mas não é todo mundo, a maioria vai reproduzir. Né? É preciso muito conhecimento, muita terapia para conseguir romper com aquilo que você acredita que é o normal. E para essa criança que tá nesse ambiente, às vezes, muito problemático, ela vai precisar de muita ajuda no futuro para não repetir aquilo, né? Vamos agora para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psi. De volta com Fala Psico, dando continuidade aqui ao bloco das perguntas. Priscila, o que uma criança aprende quando vê um dos pais desrespeitando o outro? Ela acaba compreendendo que tem várias coisas que uma criança pode aprender. Então, assim, quando a gente fala de um menino, por exemplo, e ele vê o pai desrespeitando a mãe, ele começa a entender que é possível desrespeitar mulheres, né? Que é normal, que é legal, que é tranquilo. Porque esse menino tem o pai como um ídolo. Não, poxa, meu pai isso, meu pai aquilo. E meu pai faz isso, por que eu não vou fazer? Ele acaba achando que isso é normal também. E muitas vezes eles começam a desrespeitar a mãe. Chegam casos na terapia, assim, que a mãe fala, olha, meu filho não me respeita. E a gente vai investigando, a gente vê que ele, na verdade, só tá copiando aquilo que o pai faz. Que o problema é muito maior. E o mesmo com a menina, acontece uma coisa que é um pouco diferente. Normalmente ela não aprende a desrespeitar também, ela aprende a ser desrespeitada. Então é uma lógica que muda. Os meninos aprendem mais a desrespeitar e as meninas a serem desrespeitadas. E aí é onde eles vão permitir ou fazer isso com outras pessoas ou que façam com eles, né? Uhum. E sobre a questão de idade, né? Existe uma idade que as crianças são mais vulneráveis a esses conflitos familiares? Olha, em todas as idades as crianças são muito vulneráveis, porque cada fase do desenvolvimento ali da infância tem a sua especificidade e eu não conseguiria dizer uma fase onde a criança está mais vulnerável. Porque quando ela é menor, ela sente mais o ambiente, ela depende mais desses pais, então a insegurança é muito grande. Depois que ela já é maiorzinha, às vezes ela é mais independente, então os pais não estarem bem já não afeta tanto algumas funções que ela já consegue fazer sozinha, mas ela já tem uma compreensão maior, então o sofrimento também acaba sendo vivido de outra forma. A infância, de uma forma geral, é uma fase vulnerável, não tem como dizer onde é mais vulnerável, né? Infância e adolescência, né? Tanto é vulnerável, né, que o Estatuto da Criança, ele prevê que, por estarem em desenvolvimento, eles precisam ser preservados de muitas coisas, né? Sim. Priscila, como é que a gente sabe, né, se uma criança está sofrendo por causa do ambiente onde ela está vivendo? Quais são, assim, os comportamentos? Eu acredito que os professores, eles têm um pouco de observação, porque é um ambiente onde a criança, ela fica mais, né, exposta e muitas vezes sob o olhar de um adulto por mais tempo.
A criança que ela tá sofrendo, ela tende a ir por dois caminhos que dependem ali da personalidade dela. Um caminho que é ela se tornar agressiva, então é como se ela pedisse socorro aos berros, né? Ela grita, ela faz birra, ela bate nos colegas, ela se opõe às regras, ela desobedece. Isso é uma forma de demonstrar sofrimento, de pedir ajuda. Mas também temos aquelas crianças que elas se isolam, que elas não falam, que elas são sempre muito quietas, sempre muito envergonhadas. Às vezes elas têm alguns atrasos, então já era para não usar mais fralda, ainda usa, ou às vezes ainda tem escape de xixi quando não era para ter. Tem questões de não conseguir se alimentar ou de comer em excesso. Então ela acaba trazendo de uma forma mais sutil o sofrimento, mas que com uma boa observação você vê que ela não tá no padrão das outras crianças, que ela tá mais isolada, que ela tem uma profundidade ali, às vezes até no conversar com ela, que é diferente das outras crianças. Falando sobre essa questão do comportamento, a gente também consegue observar quando o ambiente ele é negligente no cuidado com a criança. Sim. No sentido de não ter limites. Tem pais que não entendem que a ausência de posicionamento em relação a isso é uma negligência, é considerada negligência, né, Priscila? Sim, com certeza. Quando os pais eles não se posicionam, não dão para criar, por exemplo, o que acontece muito? Um dos pais sempre dá limite e o outro não, o outro desautoriza. A criança ela vai entrar num conflito interno, ela vai passar a ter raiva daquele pai ou daquela mãe que põe as regras. E aí admira demais o outro, porque o outro deixa fazer tudo aquilo que quer, e isso se torna um conflito muito grande, porque ela não vai respeitar aquele que traz as regras, porque ela sabe que alguém permite que ela não cumpra aquilo, né? Só que isso traz sofrimento, porque ela vai começar em outros ambientes a também desrespeitar, a também achar que aquele pai ou aquela mãe vai ser um escudo entre ela e as regras em outros espaços. Então ela começa com esse pedido de ajuda, digamos assim, que é mais gritado, que é a agressão, o não entender o não saber brincar com os colegas, o não obedecer o professor. Ela começa a ter essas coisas também, que às vezes é um reflexo dessa falta de alinhamento entre os pais em casa. E observando assim dentro do contexto, quando a escola ela observa que existe essa condução de falta de limite, como é que você acredita que a escola deveria proceder nesse tipo de situação? Porque às vezes a gente vê muitos professores, porque eles acabam vendo e sofrendo os efeitos desse sintoma da falta de limite, e eles não sabem como conduzir, o coordenador não sabe como conduzir, o diretor não sabe a condução. Então assim, como é que conduz isso? Chama a família, existem situações onde você aciona o conselho, em que situações se aciona o conselho, porque hoje a gente vê que, né, a escola fica refém de muitas coisas por falta de orientação mesmo. Vai depender. Então, assim, quando os professores ou a coordenação olham para essa criança e veem que é uma criança que está com um comportamento que não é o mais adequado para a idade dela por algum motivo, o ideal é primeiro chamar os pais, os responsáveis. E claro que você não vai dizer para os pais, eu percebo que seu filho não tem limites, mas você vai pontuar para os pais as dificuldades que você está tendo com ele naquele ambiente, né? Então, seu filho não tá difícil, não tá obedecendo, tá com notas baixas, tá agredindo os colegas, e aí você sugere que ele procure um psicólogo, que ele procure um profissional. Se você viu que isso não resolveu, pode-se sim chamar o conselho tutelar, porque as pessoas têm uma ideia que o conselho tutelar é para casos muito extremos, né? Quando a criança apanhou muito, a criança sofreu uma violência sexual. Não! Por exemplo, uma criança que você vê que ela tem indícios de um transtorno, você já orientou os pais a buscarem uma avaliação para aquela criança, e os pais não foram. Isso é negligência em saúde, porque aquela criança, às vezes, nitidamente é um quadro de TDAH, de autismo, de alguma coisa, os pais não levam ao médico, não buscam tratamento para aquela criança, e o tratamento é um direito da criança. Então, quando isso acontece, a escola pode sim acionar o conselho tutelar, falar, olha, a gente tem essas questões com essa criança, e aí o conselho tutelar vai orientar esses pais e vai acompanhar os pais para que eles vão atrás dos direitos da criança, né? Esses direitos na área da saúde, na área da educação, que às vezes a criança precisa de um apoio pedagógico, do que quer que seja. Então, a primeira tentativa sempre deveria ser com a família, mas aí não funcionou, já dá para ir para outros lados aí. Tem situação onde a criança, a família é abordada, né, na escola, e aí a fala dos pais nossa, mas eu não sei mais o que fazer com essa criança. E isso é uma fala
pesada e tão absurda, porque se um pai que ele tem a responsabilidade de cuidar, às vezes, né, de 2, 3 filhos, né, porque hoje a composição familiar ela não é tão extensa, são poucas famílias que têm, né, numerosos filhos, a maioria 2, 3, enfim, não dá conta do filho. Você imagina um professor numa sala de aula que tem 38, 40 alunos. Não, e aquela coisa, se seu filho tiver com diarreia e você não sabe o que fazer, o que você vai fazer? Você vai procurar um profissional para te ajudar. Se teu filho tá com questões de comportamento que você não sabe o que fazer, você precisa procurar um profissional, não tem outra Nada forma. vai isentar a responsabilidade da família em relação à condução, em relação à tratativa, né? Com certeza, não Aí tem. os pais devolvem, eu não sei mais o que eu faço, eu também não sei, porque lá em casa não obedece ninguém, né? E com isso eu não estou dizendo que limite é violência, nada disso. Mas limite é a gente compreender o que precisa ser ajustado no ambiente. Tem situações onde o ambiente precisa ser ajustado. Então, do que? Né? Da criança ter limite em relação a coisas básicas, tipo o uso do telefone. Né? Tem criança que a hora que chega da escola, a mãe já dá um telefone na mão e a criança fica ali, não tem regra. Usa o tempo inteiro até a hora de dormir. Né? É saudável? Não é saudável. É negligência? É negligência. É negligência, muita negligência. Você deixar o seu filho fazer o que você quer é uma das piores formas de negligência. A gente pensa, negligência não dá banho, não dá comida, não. Deixar fazer o que quer também é negligência, porque você não está preparando essa criança para o mundo. Vai chegar um ponto que você não vai suportar a tua criança, porque essa criança vai crescendo, ela não te obedece, ela não te ouve, aí você vai querer jogar essa responsabilidade para o mundo também não vai querer lidar com a tua criança, porque o mundo também tem regras e ninguém quer lidar com alguém que não tem regras, né? Quem vai acabar lidando com essa criança? A polícia. Ou você vai acabar tendo que levar essa criança no psiquiatra, dopar essa criança com medicações, com coisas. Às vezes a criança nem tem um transtorno em si, mas ela desenvolveu ali uma falta de limite tão grande que você só resolve a partir de um determinado momento com muito tratamento e medicação, porque você não tem como regredir lá para a fase onde ela deveria ter aprendido aquilo que ela não aprendeu. Então demora um bom tempo de psicoterapia e às vezes no início a medicação para você conseguir remodelar essa criança, né? Para tirar alguns comportamentos que foram aprendidos. Agora, a grande questão eu sempre falo, as pessoas pensam que ter filho é algo natural da vida. Pode ser, mas a gente precisa pensar em que momento da vida. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ter filho. Aí ela tem filho, mas ela não quer ter estresse. E filho e estresse, gente, andam par a par. Não tem como você ter um filho e continuar levando a vida que você levava antes. Porque o filho vai chorar à noite, vai ficar doente, vai ter dificuldade na escola, vai querer uma coisa que vai chorar. Então, se você não tá pronto, preparado para sustentar um não, para perder entre aspas, mas ficar aquele tempo ali com a criança, que às vezes tá chorando, tá se jogando no chão, mas dar atenção para ela, fazer o que precisa ser feito, pensa se é o momento de você ter filho. Porque não tem como ter filho e continuar levando a vida que você levava antes. Então, muitos casos que chegam na clínica, que os pais deixam no celular e deixam na televisão e não põem limites, é porque eles não querem se estressar. E aí, pra eu não me estressar, porque eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, cheguei em casa, eu dou aquilo que a criança quer. Só que isso também é ser negligente. Isso vai ter um custo, né, lá na frente. Às vezes naquele momento isso controla, mas lá na frente isso vai ter um custo. E existem inúmeras crianças que até recebem diagnóstico equivocado. Por quê? Porque não desenvolveram aquilo que era necessário nas etapas iniciais ali da vida. Né, onde é que ela estava ali com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos? Ela estava no telefone, ou seja, ela não desenvolveu a parte da interação, né? Muitas vezes não sabe, não desenvolveu a habilidade que é fundamental. Eu falo, então ele não sabe se relacionar. Aí às vezes a pessoa fica tendenciosa a achar que pode ser um autismo isso, quando na verdade essa parte da interação tem muito reflexo da criação que é a própria, né, família. Entendeu? Já aconteceu comigo, porque assim, quando eu acompanho uma criança, eu nunca acompanho só a criança. A orientação parental, ela tá inclusa nesse acompanhamento, porque se os pais não conseguem manejar em casa, mudar algumas dinâmicas em casa, essa criança não vai evoluir. Então tá tudo junto. Já teve casos de eu chamar os pais e dar alta para essa criança, não porque ela estava de alta, mas porque se os pais não estão implicados no processo, eu também não vou ficar atendendo essa criança como se ela fosse o problema. E é aquilo que eu falo, vocês trazem a criança aqui querendo que eu resolva sem vocês fazerem esforço. Eu não vou conseguir resolver, porque eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Aí vocês vão dizer que meu trabalho é ruim, então vamos encerrar aqui. Então, se vocês não estão dispostos a se implicar, a gente já nem continua. Porque tem pais que é isso, eu vou levar num profissional também, não é porque eu quero que meu filho melhore, é porque eu quero que alguém resolva pra mim. E não é assim, a partir do momento que você tem um filho, você tem que se implicar em tudo que diz respeito a ele.
E às vezes isso significa revisitar algumas das suas escolhas de vida, algumas das suas ideias sobre educação e transformar isso, mudar e adaptar essas questões para você conseguir ser então ali de fato um pai e uma mãe que atenda a necessidade dos seus filhos, né? Nós vamos para mais um breve intervalo e já a gente volta com o último bloco do Fala Psico. De volta com o Fala Psico, nós estamos no último bloco. Priscila, a gente está falando sobre essa questão da interferência do relacionamento dos pais em relação, né, aos filhos. O excesso de proteção pode fazer tanto mal quanto a falta de cuidado? Porque a gente vê que tem muitos pais que são protecionistas. Os filhos, eles não podem passar por nenhuma frustração, né? Não no sentido de negligência, assim, deles não se importarem, mas se importarem ao ponto de não permitir que eles desenvolvam, né, condições para lidar com questões difíceis. Como é que você enxerga isso? Não permitir que a criança viva situações que são para a faixa etária dela também é uma forma de negligência. Então, um pai e uma mãe que não deixam a criança brincar no parquinho, porque Deus me livre, vai se machucar, vai cair, vai ralar o joelho, vai pegar uma micose, sei lá. Esses pais também estão sendo negligentes, no sentido de que eles estão impedindo o filho deles de viver algo que é necessário para o desenvolvimento desse filho. Os pais que não deixam o filho se frustrar ouvindo não, estão sendo negligentes, porque eles estão negligenciando a necessidade da criança de aprender a lidar com o não. Então, o excesso também é uma negligência, né? Não é só a ausência, mas a negligência, ela tá ligada ao quê? A criança precisa de algo naquele momento e eu não forneço para ela o que ela precisa. Seja um limite ou seja uma potencialidade. Então, seja o limite de, olha, você tem que dormir num horário, ou seja o limite de brincar, por exemplo. Não deixa a criança brincar, porque... Não, a criança tem que se sujar, tem que brincar. O excesso também causa ali uma negligência da necessidade da criança. A gente vê que a tecnologia, quando bem utilizada, ela é excepcional, mas quando não, ela tem, né, impactos profundos, né? Qual que é o impacto de crescer numa casa onde ninguém conversa, as pessoas ficam só no celular? O diálogo é uma habilidade, né? O diálogo envolve muitas coisas, envolve aquilo que é dito, aquilo que é implícito numa conversa, as expressões faciais, o tempo em que um fala, que o outro ouve, depois o outro fala. Tem várias coisas que a gente aprende dentro do diálogo. Quando você não tem diálogo dentro de casa, essa criança vai treinar onde essas habilidades? Ela não vai. Aí é onde ela não aprende as habilidades que ela precisa em outros espaços. Então é a criança que chega na escola, ela não sabe ouvir o professor, ela não sabe esperar a vez, ela não sabe puxar um assunto com alguém, ela não sabe dar uma resposta, porque ela não aprende, ela não treina isso em casa. E uma das questões a criança ela vai aprender primeiro observando e depois ela começa... A gente fala, por exemplo, o bebê, ele ouve as pessoas falando com ele, ele vê as pessoas mexendo a boca, ele imita o sorriso, ele imita a língua para fora, ele imita o biquinho e depois ele vai imitando os sons e depois dos sons ele vai imitando as palavras. E aí ele vai aprendendo. Se ninguém interage com esse bebê, ele vai aprender de que forma? Ele não vai aprender. Aí o que a gente fala, a criança tem sintomas, indicadores de autismo. Mas a criança, ninguém interage com ela. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita pós Segunda Guerra Mundial na Europa com crianças de um abrigo. Porque as crianças ali, elas eram garantidos para elas apenas as necessidades básicas. Então a troca de fralda, o banho e a comida. E essas crianças, elas não sabiam interagir, elas demoravam muito mais para falar, elas demoraram muito mais para andar. Por quê? Porque elas só ficavam no berço, elas não foram ensinadas. Então, quando a mãe pega a criança no colo, os familiares pegam e conversam com essa criança e fazem careta para essa criança, estimulam, essa criança está aprendendo. Quando essa criança está sentadinha no colo da mãe, ouvindo a mãe conversar, essa criança está aprendendo. Então, se está todo mundo no celular e ninguém está interagindo com ninguém, por exemplo, ela vai aprender de que forma? Ela não vai aprender.
E aí não é uma questão de transtorno, é uma questão de produção de sintoma a partir do ambiente, né? Até nesse estudo, eles falam que essas crianças, elas tinham um déficit enorme, que poderia ser considerado até uma deficiência intelectual perante as crianças que tiveram estímulos, mas que não era de fato uma deficiência intelectual, porque não era uma incapacidade neurológica, mas uma falta de estímulos que levou a sintomas muito semelhantes. Então, assim, a estimulação, ela é fundamental, e não há outra forma melhor de se estimular do que dialogando com a criança. Tem até uma youtuber bem famosa, uma influencer, né, nem se fala mais youtuber, que ela tem um filho e o marido dela fala alemão, ela fala inglês e os dois falam português. E eles estão ensinando o bebê deles, que tem aí, acho que tem 1 aninho, a falar 3 idiomas. De que forma você faz isso? Conversando com a criança, não tem outra forma. Brincando com a criança, assistindo desenho com a criança, conversando com a criança. E aí todo mundo fala, nossa, que criança inteligente. Não é uma criança que tem um QI acima da média, é uma criança estimulada. Qualquer criança estimulada vai fazer isso. A questão é, se você não fala nem o português com teu filho direito, como é que ele vai aprender alguma coisa? Não vai. A gente precisa ensinar. Só se ele tiver uma genialidade, né? Aí já é outro patamar. Mas isso é errado. No fim das contas, Priscila, qual que é o maior legado emocional que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos? Ensinar o que é amor. Porque é difícil a gente saber o que é o não amor quando a gente não sabe o que é o amor. A gente só sabe o que não é amor, o que é violência, o que é desprezo, o que não é bom, quando a gente sabe o que é bom. Então, uma criança que ela não se torna adulto e ela não sabe o que é ser amada, o que é amar de forma saudável, o que é ser desejada, querida, ela não sabe o que é isso, ela primeiro vai ter que aprender o que é isso para depois compreender o que não é isso e aí sim desenvolver uma vida saudável. A criança que ela já nasce sabendo isso, assim, já nasce sabendo não, né? Ela se desenvolve aprendendo isso, ela chega na idade adulta e ela já sabe o que não serve para ela. Ela já sabe o que ela quer emocionalmente falando. Ela já sabe de que modo ela merece ser tratada, de que modo ela vai tratar as pessoas, porque ela já aprendeu isso ao longo do desenvolvimento dela. Então ela está anos-luz à frente daquele que cresceu e não sabe o que é e vai ter que aprender tudo isso. Priscila, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em me falar sobre esse tema. É um tema super importante. Cada vez mais a gente vem trazendo temáticas que levem os ouvintes a refletir, né? Muitos aprendem sem ser algo que eles vão aplicar em casa, porque já fazem, né? Mas serve de bagagem referencial para aqueles que não fazem e até como, né, um conhecimento a mais para que eles possam orientar outras pessoas que estejam passando por essas situações. E aí eu queria falar sobre um serviço da psicologia que é pouco divulgado, mas que é muito interessante, que é a orientação parental. Às vezes, seu filho não precisa passar por um processo de psicoterapia. Às vezes, os responsáveis indo lá para 1, 2 sessões de orientação parental, onde eles vão colocar as dúvidas, o que eles estão fazendo, quais estão sendo os resultados, vão ter pequenas orientações e ajustes, já surte tanto efeito, né? Às vezes não é, a criança nem precisa, às vezes ela nem é critério que ela passe por um acompanhamento psicológico, mas são esses pequenos ajustes que às vezes os pais estão inseguros para fazer, às vezes, eu sei que não deveria ser assim, mas eu não sei uma outra forma de fazer. Então, assim, existe um profissional para você conversar, existe alguém que vai te ouvir, que vai te orientar, que vai te esclarecer por que uma coisa... Desculpa. Por que uma coisa dá certo e outra não dá. E aí, a partir daí, os pais também vão mais tranquilos, né? Para essa educação, para essa maternidade, essa paternidade. E sempre refletindo que aquilo que acontece na sua vida reflete na vida do seu filho. Por mais que você não conte pra ele o que tá acontecendo, ele sabe que tem algo acontecendo. Então, não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Se você tá num relacionamento violento, um relacionamento que não te faz feliz, onde não tem respeito, o teu filho tá aprendendo que isso é o normal. E é isso que ele vai ter pra vida dele. Então, principalmente as mulheres que estão ouvindo, eu gostaria que vocês refletissem. Eu quero pros meus filhos o relacionamento que eu tenho hoje, porque se vocês não quiserem para os filhos de vocês que vocês têm hoje, vocês também não podem ter. E muitas vezes é só uma questão de orientação, auxílio, essa mulher precisa de ajuda, porque tem coisas que fazem parte de permissões que se iniciam no começo do relacionamento, né, Priscila? Sim, com certeza. E às vezes a mulher precisa de uma orientação para ela aprender a se posicionar e estabelecer alguns limites para que aquele relacionamento ele se torne um relacionamento saudável, né? Mas existem situações onde só isso não é o suficiente e aí as mulheres precisam realmente tomar decisões. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou através do YouTube.
YouTube, aos nossos ouvintes da Rádio Cultura. Excelente noite, até a próxima quarta-feira.